Existe um tipo de amor que não apenas machuca, mas que consome. Um amor silencioso que se instala no centro do peito como um sussurro doce e cruel. Quando um empata ama alguém que não pode ter, não se trata apenas de ausência, trata-se de um colapso vibracional. É como se sua alma tivesse sido chamada para um encontro que jamais se concretiza. E ainda assim, ela permanece ali, esperando, mesmo sabendo que não será recebida. Você já sentiu isso, não é? Como se tivesse reconhecido algo antigo em alguém inacessível, um magnetismo inexplicável, quase espiritual, que te prende mesmo na rejeição. E quanto mais você dá, mais invisível parece se tornar. Essa é a armadilha oculta da ânima ferida. Ela projeta no outro aquilo que ainda não encontrou em si. E o campo de atração se transforma num campo de batalha silenciosa, onde o que morre aos poucos é a sua própria essência. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E amar quem não pode ser nosso, para o empata, é um chamado para a própria sombra. Não é sobre o outro, é sobre o espelho. É sobre o que ainda precisa ser visto, amado e acolhido dentro de você. Porque às vezes, o que nos destrói não é a ausência do amor. É a ausência de reciprocidade energética. Você sente que sua presença deveria bastar, que sua entrega deveria tocar, que seu amor deveria transformar. Mas o ego masculino ferido não reconhece o amor como milagre. Ele o enxerga como ameaça. E então você tenta curar o outro com a sua luz, sem perceber que está apagando a sua chama. E isso é o que mais dói. Perceber que o seu dom de sentir virou a sua maldição de esperar. Mas e se esse não foram destinados a ficar, for na verdade um ritual de individuação? E se a dor dessa não posse for o empurrão do universo para que você volte para si? Há uma alquimia secreta no amor não correspondido. Ele revela o tamanho da sua própria ausência de si mesma. E talvez, só talvez, você tenha encontrado esse vídeo agora por uma sincronicidade. Porque a cura começa quando o empata para de tentar ser o remédio do outro e escolhe, enfim, ser o templo de si. A luz tênue da sua introspecção revela uma ferida antiga, uma ferida que bate no ritmo da sua respiração e insiste em assombrar seus sonhos. Esse amor proibido, essa entrega silenciosa a alguém que não pode ser seu, não surgiu do nada. Ele emergiu do inconsciente coletivo, onde arquétipos inconclusos pedem expressão. Quando você ama o que não pode ter, algo profundo dentro de você ressoa com uma memória ancestral de abandono ou de amor que ficou pela metade. Você se pergunta, por que mesmo sabendo que é inalcançável, meu coração insiste em bater por essa pessoa? Porque no âmago da psique reside um vazio que deseja ser preenchido, não pelo outro, mas por aquilo que foi suprimido em você. Jung mostrava que projetamos no outro aquilo que não ousamos ver em nós mesmos, nossas partes rejeitadas, nossas sombras latentes. Amar alguém inatingível é, muitas vezes, encenar uma projeção da sua ânima ou de uma ferida relacional não curada. E assim você se aproxima desse ideal inatingível, tentando provar seu valor, tentando convencê-lo ou convencê-la a habitar seu universo emocional. Mas o ego masculino ferido, ou simplesmente o ego do outro que está em sua própria prisão interna, não consegue reconhecer a magnitude dessa entrega. Ele resiste, recua, permanece inacessível. E quanto mais você se aproxima, mais o abismo entre vocês parece crescer, revelando não a distância física, mas a distância interior. Mas perceba, essa frustração é um mapa daquilo que ainda falta ser integrado dentro de você. A dor manifesta é o aviso silencioso de que há um fragmento seu que está sendo negligenciado, uma parte ferida da alma que brigou para ser vista.
Esse amor que parece impossível é, no fundo, um chamado carnal e simbólico da sua sombra para emergir à luz. É uma convocação para olhar para o que você rejeitou, para o que você abandonou, para o que ficou no limiar do seu próprio self. Então, você se encontra diante de um ponto de virada. Continuar acreditando que esse outro vai preencher seu vazio, ou escolher retornar ao seu próprio centro de gravidade interior. Se insistir no primeiro caminho, vai acabar se consumindo. Mas se ousar virar o espelho para dentro, reconhecer seu próprio abismo e acolhê-lo com compaixão, poderá transformar essa dor num portal de ascensão emocional. A projeção que seduz e engana. Quando o empata se entrega a uma paixão interditada, muitas vezes ele sacrifica a clareza pela beleza da ilusão. Você enxerga no outro traços que iluminam partes suas e ignora as sombras que ele projeta. Essa sedução simbólica é antiga, como se dois fantasmas de almas dançantes ressonassem, mas jamais se tocassem. A ânima ferida projeta o arquétipo do amante ideal em alguém que está incapaz de corresponder, e você, encantada por esse mito interior, aceita ignorar evidências contrárias. Você tenta racionalizar. Ele só precisa de tempo. Talvez ela ainda não esteja aberta. Quando ele perceber, são tentativas de manter viva a projeção. Mas toda projeção carrega uma negação inconsciente. Você nega algo no outro e também nega algo em si. Enquanto essa negação estiver ativa, sua energia será sugada por um buraco negro simbólico. Quanto mais você investe, mais se invisibiliza. Essa é a natureza traiçoeira da projeção. Ela é ao mesmo tempo encanto e algema. Ao perceber que você está projetando, começa o choque. E se aquilo que você idealizou fosse apenas um fragmento imaginário? E se o outro tiver falhas que você preferiu não ver? Há um momento em que a ilusão racha, como um espelho que trinca. E nesse rachado aparece uma realidade diferente da fantasia. Essa dissonância dói, mas é necessária. É o momento em que a alma empata é chamada a sair da narcose emocional, a questionar suas religiões interiores, seus mitos de amor. Quando a projeção cai, você se depara com a responsabilidade de discernir entre quem ele realmente é e quem você quer que ele seja. Você precisa distinguir entre o mito e a pessoa. Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E talvez esse destino que você vem vivendo não seja divino. Talvez seja apenas uma repetição inconsciente de histórias antigas. O empata precisa despertar para ver que amar de fato exige presença, clareza e integridade. Se você ousar sustentar esse despertar, vai começar a desapegar da fantasia e olhar para o outro com compaixão real, sem tentar consertar ou projetar sua salvação. Esse é o ponto de inflexão. A partir desse momento, você deixa de se anular em prol da ilusão e passa a questionar. O que este amor tem a me ensinar? Que sombra desperta em mim? A projeção deixa de ser prisão e se torna espelho, se você tiver coragem para encará-lo. A intensidade da fixação e seu efeito de erosão. É comum que o empata se encontre preso numa corrente energética que gira em torno de obsessão emocional. A fixação insiste, rouba fôlego, insiste em manter você no mesmo lugar. Essa magnetização aparentemente romântica é, na verdade, uma força silenciosa que corrói sua autoestima, sua paz e sua integridade. Cada mensagem não respondida, cada olhar contido, vira um eco no ouvido interno da sua alma dizendo: continue, talvez amanhã. Você pode sentir um peso no peito quando acorda, uma ansiedade que parece existir sem motivo. É o campo vibracional desequilibrado que exige atenção. É como se você fosse um ímã crivado de ímãs, puxando e repelindo ao mesmo tempo. Esse balé sem música é exaustivo. E essa exaustão não é apenas física, é existencial.
Ela escava as margens do seu self até o alicerce emocional quase ruir. Mas note, essa fixação não é sinal de fraqueza, é sinal de algo que precisa ser visto. Jung acreditava que quando ignoramos uma pulsão da alma, ela se manifesta em sintomas. Aqui, o sintoma é emocional. Insônia, dúvidas, impulsos, expectativas absurdas. É um grito silencioso de que a alma empata está sendo renegada. E resistir ou lutar contra essa força apenas alimenta o ciclo da dor. Há um caminho de cura nesse turbilhão. Aprender a transmutar a fixação em foco interno. Em vez de gastar seu poder luminoso tentando controlar o externo, use essa intensidade como energia para olhar para dentro, para escrever sua jornada pessoal, para recuar e cuidar do que está desabando dentro de você. Quando a energia que você gastava no outro for redirecionada para você, a erosão emocional dá lugar à reconstrução simbólica, e então você perceberá que aquele vácuo no seu peito era um portal, um convite para penetrar em recantos da sua alma que haviam sido abandonados por você mesma. A intensidade que antes te consumia pode se converter numa força interna de individuação. Não como fuga do outro, mas como reencontro com você. E ao transcender a fixação, você se eleva para uma ressonância nova, mais autêntica. A jornada da integração e da autocura. Nesse momento você está no limiar da alquimia interior. A dor já não é mais apenas ferida exposta, ela se torna mestra, sopro sagrado que chama você ao centro. Agora, o empata precisa aprender a fazer aquilo que Jung considerava essencial, integrar a sombra. Ao reconhecer os fragmentos reprimidos, você começa a recuperar aspectos desprezados da sua alma, sua força feminina, sua voz enfraquecida, os dons silenciados pelo medo de rejeição. Mas esse processo não é linear, não é suave. É desdobrar labirintos internos, conversar com partes que já foram abandonadas. Você vai dialogar com seu ressurgente ciúme, com sua insegurança infantil, com o desejo de ser reconhecida. Esses são complexos antigos que se ativaram por meio da paixão não correspondida. Cada conversa interna é um rito simbólico, uma reconciliação entre o que você aprendeu a esconder e o que verdadeiramente quer expressar. Na medida em que você integra, vai redescobrindo sua presença como campo magnético puro, não dependente de reações externas, mas vibrante em si. Você vai aprender a irradiar sem exigir retorno, a ser espelho sem necessidade de reflexo imediato. Sua energia se torna um ímã natural, mas sem aflição ou urgência. Você se torna fonte, não perseguidora. E ao integrar sua sombra, você deixa de ser caçadora emocional e se torna guardiã da sua própria essência. O outro passa a encontrar você em seu terroir interior. Não porque você implora, mas porque sua vibração é coerente com seu ser. E essa coerência desperta no outro um fascínio instintivo, pois o ser genuíno atrai o autêntico. Esse processo de autocura transforma a dor em ouro interior. As fissuras do seu coração começam a emitir luz. Os retalhos da sua alma, antes dispersos, formam um mosaico de sabedoria. E quando você escuta esse novo campo interno, percebe que o amor exige nunca mais buscar preenchimento fora. Exige ser e irradiação. O renascimento da alma empata e a nova relação. Você já não é mais a mesma. A empata que amava alguém inalcançável experimenta agora um retorno ao arquétipo do curador interior. Essa metamorfose não significa que o outro surgirá magicamente. Muitas vezes ele permanecerá ausente. Mas o que muda é que você não mais vive no limbo da espera. Você vive no centro da sua própria alma. E isso já basta. A revelação é clara. Seu valor nunca teve dependência externa. A partir desse novo equilíbrio, você atrai relações que ressoam com sua frequência real. Não porque você se resigna,
mas porque você vibra alto demais para tolerar menos do que está em coerência. E quando esse encontro vier, não será por atração platônica, será por ressonância consciente, por afinidade de alma. O outro perceberá seu espaço como sagrado, não como território a ser conquistado. Mas antes desse encontro externo, existe um encontro interno ainda mais profundo, com o sagrado feminino que foi silenciado para agradar, para ser aceita. Você vai resgatar seu eixo divino, seu campo vibracional, como templo da alma. E nesse templo, você aprenderá que amar alguém não é perder-se, é expandir-se junto, sem abdicar de si. Nesse novo paradigma, o empata se torna protagonista da sua própria epopeia emocional. O amor não é mais uma rima com sofrimento, é melodia integrada, ressonância que busca convergência e não subjugação. Você se torna escritora da sua própria mitologia e cada relacionamento subsequente será um espelho real, não uma projeção ilusória. E enquanto essa nova versão sua floresce, o antigo ciclo vai perdendo poder. Ele permanece como lembrança histórica, mas já não domina. Você aprendeu que o que destrói um empata não é amar quem não pode, é permitir que alguém defina seu valor, sua presença, seu ser. A verdadeira cura está em recuar para si, se reintegrar e então amar em liberdade. Uma liberdade que magnetiza por sua autenticidade. Quando você olha para trás, para tudo o que viveu nesse amor impossível, talvez perceba que ele não foi uma perda, foi uma revelação. Ele te mostrou onde ainda doía, onde ainda faltava amor próprio, onde sua luz estava sendo trocada por migalhas. Ele foi, no fundo, um espelho lapidado pelas mãos do inconsciente, te convidando a enxergar a si mesma sob a lente da alma. Não como vítima da ausência do outro, mas como autora da sua própria cura. Você não foi fraca por amar demais. Você foi profunda, e agora é tempo de ser profunda com você. A sombra que emergiu nesse caminho não veio para te destruir, veio para te completar. O amor não correspondido é uma das maiores metáforas junguianas da individuação. Ele separa o ego da essência, confunde os sentidos até que não reste mais nenhuma ilusão. Só então o verdadeiro eu pode emergir. Essa dor foi uma travessia, um útero simbólico onde sua nova versão nasceu, mais inteira, mais consciente, mais magnética em sua presença silenciosa. Porque só quem desceu até as profundezas do próprio abismo sabe como é poderoso o retorno. Talvez você ainda o deseje. Talvez ainda escute ecos dessa ausência nos cantos mais delicados da sua alma. Mas agora você sabe, não é o outro que precisa mudar. É o seu campo de escolha que precisa vibrar diferente. E isso não se faz com pressa nem com truques, se faz com consciência. A mulher que você está se tornando não precisa mais mendigar presença. Ela é presença, não precisa mais seduzir. Ela é magnetismo, não precisa mais se adaptar. Ela é essência viva. Então se pergunte agora, com honestidade e coragem, esse amor impossível foi mesmo uma punição? Ou foi um portal que te obrigou a despertar? A resposta, como tudo que vem da alma, não está na lógica, está na vibração. E algo em você já sabe, já sente, já se move diferente, porque quando o empata deixa de buscar salvação no outro e se compromete com a própria verdade, ele deixa de ser prisioneiro e se torna mestre da sua frequência. Se esse conteúdo tocou algo em você, se algo dentro de ti foi visto, nomeado ou curado, compartilhe essa experiência. Comente, inscreva-se, envie para aquela amiga que também precisa ouvir isso. Este canal é um espaço de cura coletiva, um templo simbólico onde almas despertas se encontram. Sua presença aqui não foi por acaso, foi uma sincronicidade. E se você chegou até aqui, é porque já está pronta para deixar de ser ausência no próprio amor. Seja agora a presença que transforma.